todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos continuar o bate-papo com o Miguel Nizenbaum, bate-papo que a gente começou na semana passada com uma série de tópicos interessantes, mas antes eu quero falar mais uma vez do nosso parceiro mais do que especial, o Beer or Coffee. Já ouviu falar no Beer or Coffee? Não? Não é uma distribuidora de cerveja ou café. O objetivo principal do Beer or Coffee é oferecer soluções para empresas e profissionais que buscam viver uma nova forma de trabalho, com mais liberdade, colaboração e felicidade. Mas como funciona na prática? O Beer or Coffee é um marketplace de espaços de trabalho. É uma empresa que te ajuda a oferecer coworking, sala privativa, sala de reunião ou eventos para os seus colaboradores. Todos os seus custos com aluguel, água, energia, internet e impostos estão inclusos em apenas uma assinatura. É sem burocracias e você só paga quando usar. É uma forma de disponibilizar locais com a infraestrutura adequada para o seu time e ainda ter uma estrutura de trabalho sem nenhum investimento inicial. Outra vantagem é a possibilidade de contratar pessoas em todo o país. O Beer or Coffee possui espaços em mais de 170 cidades. Seus colaboradores atuais também vão adorar a flexibilidade de local de trabalho. E com certeza isso vai te ajudar a evitar o turnover. Se você quiser conhecer mais é só acessar www.beerorcoffee.com, cerveja ou café em inglês, ou clicar no link que vamos deixar na descrição deste episódio. Miguel, a gente no episódio passado nós falamos bastante sobre os efeitos, as questões e as pesquisas envolvendo engajamento. Nós falamos um pouquinho sobre a questão do burnout, a questão do estresse, onde o Brasil se coloca aí como um dos países nos rankings que estudam esta temática na liderança, infelizmente, deste tema em termos de estresse no trabalho, em termos da própria ansiedade, e nós falamos muito da questão do propósito, da questão das organizações buscarem metodologias e formas de encontrar aquilo que os motiva. Quando a gente olha, Miguel, então como é que as áreas de recursos humanos, como é que a gestão de pessoas, elas vêm se movimentando? A gente olha aqui e percebe de que, de um lado, a gente está vivendo uma era de dicotomias. Mais de 70% das pessoas da pesquisa feita queriam manter a opção de trabalho remoto, porém quase 70% também queria de alguma forma manter a colaboração, ainda que parcialmente. E na pesquisa do Future Workplace, visando 2025, os dois primeiros tópicos têm a ver de importância para os times de gestão de pessoas, tem a ver com flexibilidade no espaço de trabalho e o bem-estar do colaborador. A minha pergunta é, eu acho que está todo mundo ainda meio engatinhando e definindo qual é a régua e a matriz para você equilibrar esses dois aspectos. Eu acho que teve alguns erros, muitos acertos, mas pensando no horizonte para próximos 3 anos, e principalmente considerando que, em tese, a gente já passou pela pior fase deste processo. E aí pode ser palpite, tá, Miguel? Pode ser opinião sua. Para onde você acha que a gente vai nesse bonde? Se a gente ainda tá falando, ainda tá na discussão de que tem que olhar para flexibilidade e bem-estar, para onde você acha que as empresas vão apostar daqui para frente? Então, eu não queria trazer uma fórmula pronta do sentido de estrutura, porque eu acho que seria leviano da minha parte e acho que ninguém tem. A gente vai fazer 3 dias híbrido, 3 dias presenciais e 2 dias home office. Inclusive, existe uma discussão da flexibilidade do trabalho se discutida por tipo de trabalho de equipe e como é que a equipe funciona melhor, entendeu? E aí o que vai ser olhado muito mais é a entrega da equipe, como é que eles estão produzindo. Então, essa é uma grande discussão. O que eu vejo é que tem que estar na mesa essa discussão para trazer os talentos dentro da organização e que não é necessariamente frescura olhar, olha, eu prefiro trabalhar dessa forma e eu vou negociar mais as entregas do que o como, do que ficar controlando como que as pessoas vão fazer para entregar esse trabalho, ainda mais quando a gente fala mais do nível de trabalho de conhecimento, né? Quando eu falo trabalho operacional, essa flexibilidade ela não é tão grande, a gente vê que na indústria não tem tanto espaço para fazer isso, mesmo na área de facilities em termos de escala,
eu não tenho tanto espaço para fazer isso, me corrija se eu estiver equivocado, deve ter algumas brechas. E do ponto de vista bem-estar, o bem-estar é fundamental como sustentabilidade, né, do engajamento das pessoas no negócio, né? Então, eu enxergo que vai ampliar isso, como é que eu posso contribuir para o bem-estar do meu entorno para ser um negócio sustentável a longo prazo. Então, quando a gente fala dessas duas dimensões, eu não tenho uma resposta adequada. O que eu posso te dizer é que metodologia para medir, metodologia para implementar já existe há um bom tempo, ou seja, estudos sobre o impacto do bem-estar especificamente, a gente já tem uma base de conhecimento bastante sólida para mudar os modelos de gestão para implementar bem-estar. Em relação à flexibilidade do trabalho, eu acho que cada modelo de negócio, cada equipe, cada cultura organizacional vai encontrar desafios diferentes. O grande ponto é ouvir as pessoas para entender como é que elas gostariam de contribuir para a organização e como é que elas gostariam de trabalhar. Esse talvez seja um ponto importante em relação à flexibilidade no trabalho, mais do que encontrar um modelo ideal, porque eu acho que em 6 meses poderá mudar, dependendo do desafio e da área em que eu estou atuando vai ser diferente. Alguém de TI trabalhar remoto ou em outro país é mais fácil a gente encontrar do que talvez quem está numa área comercial, por exemplo. Então, tem coisas diferentes, né? Então, eu não sei ainda para onde a gente vai, mas eu sei que a gente vai ter que olhar com muita atenção, pensando na melhor maneira de trazer contribuição dessas pessoas, né? Acho que o ponto de discussão é esse. A forma é uma forma de construção coletiva, né? E pensando nessa construção coletiva, Miguel, uma coisa que a gente valoriza demais aqui no nosso podcast é incentivar ou tentar fazer com que as pessoas cometam erros novos e não repitam erros do passado. Minha próxima pergunta tem a ver um pouquinho com esta dinâmica. Baseado então no que você acabou de comentar, de que existem metodologias e dados muito bem sedimentados e muito bem consolidados da forma de analisar o bem-estar das pessoas, você teria como trazer, de acordo com esses dados e essas pesquisas, classes de iniciativa ou coisas que têm demonstrado menor efeito nesta missão de elevar o nível de bem-estar? Ou seja, às vezes as áreas, os gestores implementam programas que na cabeça deles é a coisa mais maravilhosa do universo e a hora que chega na ponta o resultado é inócuo, isso quando não faz o efeito contrário. Eu não quero generalizar e como você já falou várias vezes, a gente toma esse cuidado. Não há receita de bolo, mas tem algum caminho que as empresas que você tem percebido que fala, olha, revê isso aqui porque para esse público talvez não é o que está fazendo mais efeito. Já conseguimos mapear isso, Miguel? Olha, tem algumas iniciativas que a gente vê que o impacto acaba sendo menor. E eu não estou invalidando o fato de gerar essas iniciativas, tá? Porque aí pode parecer que eu estou falando mal de quem faz a iniciativa, porque já é alguma coisa. Vou dar um exemplo, né? Eu ter plugado sistemas que me conectam as pessoas terem mais facilidade para falar de tratamentos legal, eu quero fazer uma terapia, eu quero cuidar da minha mente. Isso é super importante. O fato da empresa abrir a porta para que ela tenha isso como um benefício, para te dar um exemplo, ter um programa de meditação, ou um programa que vai trabalhar bem-estar físico ou nutrição, todos esses aspectos são super importantes, são um avanço no sentido de que as pessoas não falavam sobre isso, tinham receio de falar sobre isso, hoje não se tem mais vergonha de procurar ajuda, ou de estar em ordem com a terapia em dia, como o pessoal fala, isso é super importante, né? Mas a grande questão é, quando a gente olha de maneira mais efetiva, se o modelo de gestão, a carga de trabalho ainda é muito comando e controle, se eu estou falando muito do modelo de pressão constante, de desconfiança, de querer medir a produtividade com micromanagement, isso não é uma dicotomia, ou seja, é uma dissonância cognitiva, ou seja, eu estou oferecendo coisas que contribuem para que as pessoas tenham melhor bem-estar físico, mental, mas ao mesmo tempo, na maneira como eu gerencio a operação, eu estou
alimentando a fornalha do mal-estar físico-mental, né? Eu estou alimentando o estresse em excesso, né? Então, só para comentar isso. Então, é repensar o modelo de gestão. Ou seja, as iniciativas são boas, elas têm que ser feitas, eu não estou negando que a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa ir mais profundo e repensar a maneira como é que a gente gerencia as pessoas, lidera as pessoas, contrata, desenvolve. Ou seja, ele pode ser sim uma ferramenta de auxiliar os seus colaboradores, eventualmente ter uma conversa, ter um auxílio, mas ele não pode ser como um atenuador dos problemas causados pela própria organização, né, Miguel? Exato, porque aí é cuidado paliativo praticamente, né? Ou seja, eu não estou cuidando da origem do problema, né? E na outra ponta, Miguel, o que é que você tem visto que, olha, isso aqui o pessoal está fazendo e os resultados são batatas? Ou seja, se eu tiver poucos recursos, talvez por aqui é onde eu vou ter resultados melhores. Olha, o que eu tenho visto é essas discussões coletivas, espaço para conhecer quem são as pessoas. Então, quem tem ouvido melhor as pessoas e dado espaço para que elas proponham e tragam suas contribuições dentro da organização, tem funcionado de uma melhor maneira, né? Então, é esse ponto. E aí, uma coisa muito importante é a questão da coerência e da consistência, né? Então, se eu vou adotar uma prática de bem-estar ou vou querer ter um impacto maior no ambiente onde eu estou inserido, até a gente fala de prática de ESG, eu tenha consistência e coerência. Então, se eu tenho adotado uma prática, eu tenho condição de responder, de falar, olha, eu vou ser coerente e consistente em relação a este pedacinho, ou seja, eu não preciso abraçar o mundo, falar, eu vou ser uma organização de impacto de uma vez, mas se eu consigo resolver isso de maneira coerente, nem que seja na minha pequena ilha da minha equipe que eu trabalho, ou seja, eu estou blindando minha equipe em relação às pressões externas para que eles se sintam, pelo menos no ambiente que a gente está, líderes e liderados nesse grupo aqui, a gente se sente à vontade para discutir esses temas e tem consistência e coerência. Acho que esse é um dos principais pontos que trazem sucesso para qualquer pequena iniciativa de bem-estar, de transformação no modelo de gestão que venha a funcionar. E aí, Miguel, para a gente começar a encaminhar para o encerramento do nosso bate-papo, para quem está ouvindo tudo isso aqui e falou, puxa, faz todo sentido, eu acho que a gente pode, minha organização pode colher benefícios de tudo isto. O que você faz? Por onde você começa? Eu gostei muito da questão da consistência e da coerência, né? Mas para quem quiser dar um primeiro passo, por onde atacar? Por onde começar? Como é que eu escuto? Normalmente o que as empresas têm feito para garantir um ambiente de segurança, de confiança, para promover esta abertura? Porque no final das contas, acho que os dois lados, né, Miguel? Tanto a organização quanto a pessoa, você acaba batendo que abaixar um pouco a guarda e contar dos seus anseios, fragilidades. Como é que você cria um ambiente seguro para que isso flua bem? Olha, primeira coisa é a questão da autonomia, que é super importante, a questão de você não condenar o erro ao máximo, ou seja, que eu erre rápido e aprenda, mas de verdade, ou seja, de não esperar somente que a pessoa traga um resultado rápido e efetivo, da margem de erro e da margem para que as pessoas consigam manifestar os seus anseios, manifestar como querem contribuir, como querem construir o negócio de maneira conjunta. O que a gente tem visto é que, por exemplo, num processo de mudança, de gestão, a gente fica muito concentrado na estrutura e no processo e deixa as pessoas de lado. E do ponto de vista de indivíduo, é fazer essa conexão. Olha, como é que eu posso contribuir para o negócio onde tem espaço para eu construir coisas diferentes dentro do negócio. Ou seja, isso tem uma iniciativa da pessoa ir buscar coisas que estão dentro dos interesses dela, do que faz o olho brilhar, do que move ela. Fora, a oferta hoje é enorme de conhecimento. E como é que eu posso trazer esse conhecimento para dentro da organização? Ou seja, não esperar necessariamente a organização propor uma mobilidade, né? Então, o que a gente faz muitas vezes dentro de um processo, olha, entender uma estratégia individual, ou seja, como é que eu quero contribuir, qual que é a minha aspiração
como indivíduo de carreira, onde isso se encaixa dentro da organização, ou seja, ter conversas nesse sentido, entender o potencial das pessoas no sentido de talentos, capacidades naturais, sentimentos, comportamentos frequentes, aonde ela quer gerar valor, contribuir, e a partir daí, como é que ela pode reformular o trabalho para responder tanto ao que ela anseia como estratégia individual, como organização. Então, criar esse espaço de diálogo, e a gente pode usar ferramentas da psicologia positiva para isso. Você tem investigação apreciativa, que permite fazer esses processos de escuta e diálogo de uma maneira mais estruturada. Você tem assessments da psicologia positiva. Você tem o redesenho do trabalho que vem do design thinking, ou seja, eu consigo usar uma série de ferramentas dentro de um frame estruturado para propor essas mudanças em função da estratégia. Então, é essa conversa, esse diálogo constante da contribuição que cada um pode trazer para a organização. Então, eu vou dar um exemplo de um termo que está sendo muito utilizado hoje, que é o lifelong learning. Ou seja, você tem que procurar aprender de maneira contínua, mas tem uma análise individual de entender aquilo onde eu posso gerar mais valor ou o tipo de atividade que me atrai mais, onde eu consigo brilhar mais, para não cair em armadilhas de começar a estudar temas que estão fora dos meus interesses e capacidades naturais, que é uma coisa que acontece de maneira muito comum só porque o mercado está pedindo. E das empresas, esse mesmo espaço de abertura para ouvir que as pessoas podem contribuir de maneira diferente. Eu vou trazer um exemplo bem prático de um cliente onde a gente está atuando, revendo uma reestruturação de equipe em função de desafio de mudança, e a gente tem pessoas, no caso, uma pessoa que está trabalhando dentro de uma área que é mais processual e burocrática, está estudando fortemente BI, Business Intelligence. É uma área que não existe na organização, então a organização está repensando em função do que a pessoa procurou e tem interesse e quer contribuir, não por um papel que já existe, mas por um desafio que precisa ser respondido. Então, você tem um exemplo prático aí a gente sai do fluff, de uma coisa que é, às vezes, abstrata, para algo extremamente concreto. Olha, eu não tenho BI aqui, eu tenho alguém que está estudando, como é que eu faço para reduzir a carga de trabalho dele no que ele faz aqui, ou colocar alguém no lugar, ou equilibrar, para que ele possa contribuir com uma coisa que talvez ele tenha mais interesse, que brilhe o olho, e ele vai mudando a carreira dele dentro da organização, e se responde os anseios dos dois lados, né? Você tocou em 2 pontos, Miguel, que são chave em toda esta discussão, e que bom que você trouxe isso antes do final da nossa conversa, de que, no final das contas, a responsabilidade pela gestão das carreiras e do desenvolvimento, ela é do indivíduo, pensando no longo prazo. As organizações, elas podem e devem, para se tornar mais competitivas, para se manterem relevantes no mercado, sim, escutar e entender e desenvolver as suas equipes, mas o indivíduo, ele não pode perder o controle da sua vida, do seu desenvolvimento, da sua carreira. Esse é um ponto número 1. E o ponto número 2, eu adorei a forma como você tangibilizou um termo que muitas vezes fica no ar, e às vezes parece que quando a gente ouve aquilo não é com a gente, que é o quê? Em 10 anos, sei lá quantos % das profissões requeridas no mercado sequer existem hoje. Muita gente, quando ouve esse negócio, pensa, bom, então de repente amanhã vai surgir um curso que um marciano trouxe e vão vir... Não! Essas posições, essas funções, as profissões que não existem vão ser ocupadas pelos mesmos engenheiros, arquitetos, advogados, administradores, limpadores, seja lá o que forem, que estão hoje no mercado de trabalho. O que vai acontecer muito provavelmente é que o foco, a metodologia, o formato de atuação vai mudar. E esse exemplo do BI é a tangibilização disso, ou seja... Cara, minha empresa não estava pensando em ter, de repente, estou chutando aqui, um analista de BI, uma pessoa focada para analytics, mas espera aí, eu entendendo que aquilo me atrai, eu posso provocar e promover dentro das minhas organizações essa própria transformação. E certamente, né, Miguel? Se a pessoa entender que aquele é o caminho, se lá nessa organização atual ela não tiver vazão,
ela vai encontrar em outro lugar, não é isso? Não, isso sem dúvida, né? Se a organização não tiver espaço para aderir o que ela está buscando em termos de contribuição, ou até do valor que ela quer gerar no mundo, o impacto que ela quer gerar, ela vai buscar em outro lugar. Mas o que é muito interessante é que muitas vezes provocar essas conversas, que muitas vezes no dia a dia não acontecem, para entender como é que a pessoa quer contribuir para o desafio de negócio e às vezes tem alguma coisa que não estava sendo contemplada e a empresa contempla, porque, olha, isso aqui faz sentido para a gente, que a pessoa fala, e é muito legal, porque quando você gera um diálogo, a pessoa fala, olha, se a gente tivesse um BI bem estruturado aqui, os relatórios que a gente conseguisse tirar da área comercial, de produção e da área de logística, talvez fossem mais interessantes para o nosso resultado financeiro depois, ou ver com mais facilidade a rentabilidade dos produtos. Vou te dar um exemplo, né? Então, se a gente consegue criar essa ponte de diálogo entre a empresa para entender que o como a gente vai fazer vai mudar com muito mais frequência e que tem sim uma responsabilidade do indivíduo, mas a oportunidade está nas empresas, né? Ou seja, a empresa, vamos dizer que é um veículo para que a pessoa possa amplificar o resultado que ela pode trazer através daquele conhecimento. Então, essa esse caminho, essa conexão, sinergia entre o que a empresa precisa, o que a pessoa quer aportar e aprender, e vai ter esse espaço com esse grau de dinamismo. Se não for nessa organização, vai ser em outra. E é importante, né, Miguel, de que as pessoas e as organizações criem um ambiente onde essa conversa seja madura e transparente, porque pode ser que aquilo que a pessoa, que o indivíduo vislumbra, aquilo que ele acredita como transformação do mundo, a empresa acha que não faça sentido para a estratégia dela e tá tudo certo. Não quer dizer do tipo, ah, meu Deus, que empresa ruim, vou fazer aqui emburrada as minhas coisas. Não, tem que ter a maturidade para essa conversa. Eu acho que a gente está começando a caminhar para isso na gestão das pessoas, na gestão dos ativos humanos dentro das organizações. Miguel, que delícia de bate-papo. Eu queria que você falasse para a gente encerrar um pouco sobre a Mapa de Talento, sobre a Inner School, que atividades que vocês fazem, como é que o pessoal encontra vocês. Legal. Bom, a Mapa de Talento surgiu, primeiro agradecer a oportunidade, eu acho que sempre é pouco para falar desse tema, e quando a gente abre um ponto, é um universo de assunto para falar, eu estou à disposição para a gente aprofundar, quem quiser interessar, saber mais, tem muito artigo lá no blog, no LinkedIn também eu sou super solícito e respondo para quem me escrever por lá, me encontra como Miguel Nissenbaum, acho que o Thiago vai colocar o link depois aí para vocês possam consultar o perfil se quiserem. Bom, a Mapa de Talento surgiu lá em 2006, com essa abordagem da psicologia positiva, procurando identificar o que as pessoas têm de melhor, para que elas manifestem isso dentro da organização. Então, sempre tinha uma ponte, uma conexão entre eu tenho um desafio estratégico, é isso que a gente faz, eu tenho um desafio operacional que eu preciso responder, eu estou num momento de mudança, de transformação, como é que eu aproveito o potencial das pessoas de maneira que elas se sintam engajadas, envolvidas e que elas se sintam contribuindo para o desafio. Então, fazer essa ponte, esse caminho de duas vias, é o que a gente tem feito por aqui, com a Mapa de Talentos. Especificamente com a Inner School, é um braço internacional visando a educação executiva. Então, é uma transferência de know-how para que essas metodologias que a gente tem utilizado de maneira consultiva possam ser implementadas pelas áreas de RH, pelas lideranças. Então, a gente sente muito isso. Então, não adianta eu fazer um processo de transformação, as pessoas se sentem bem no projeto, a gente colhe um resultado e a tendência é voltar ao o modus operandi anterior. Então, o que a gente propõe agora é transferência de know-how. O que as pessoas querem é aprender a fazer, aprender a implementar. Então, tanto na Mapa como na Inner, a gente tem ido bastante nessa abordagem de transferir know-how, acompanhar as primeiras implementações, acompanhar as medições, trabalhar muito em colaboração e parceria, porque a gente tem parceiros que trabalham especificamente com desenvolvimento de liderança, com cultura organizacional, sabendo que a gente não é capaz de entregar tudo. Isso foi uma coisa muito legal da pandemia, essa rede cooperativa de temas convergentes. Então, a gente tem trabalhado dessa forma e tem sido um prazer ver os resultados, tanto nas pessoas
como nas empresas que têm sido atendidas ao longo desses 16 anos. Como o acesso ficou mais fácil com essa pandemia. Miguel, quero agradecer demais a sua participação no nosso podcast. Certamente nós teremos outras oportunidades, outros temas de tanta coisa que a gente abriu nessa série de programas. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse programa e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até lá!